Fala pessoal, Golzaço na área e chegando para trazer mais um episódio do nosso quadro Meu Clube, Sua História. O quadro que traz a história de um grande clube do futebol brasileiro. Hoje vamos falar sobre uma das equipes que está em ascensão no nosso futebol. Vamos falar sobre a equipe do Floresta, do estado do Ceará. Floresta que disputa hoje a Série C do Campeonato Brasileiro e também já garantiu sua vaga para disputar a fase de grupos da Copa do Nordeste no ano de 2022. Você vai saber tudo sobre o Lobo da Vila Manuel Sátiro. Vai saber desde a época em que a equipe vivia no futebol amador até a era que virou profissional até os dias de hoje. Fica até o final para você não perder nada. Antes, se não for inscrito, aproveita, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, não esquece também de deixar aquele like. E sejam bem-vindos a mais um Meu Clube, Sua História. O Floresta Esporte Clube é uma equipe de futebol de Fortaleza. Fica no bairro Vila Manuel Sátiro e foi fundado em 9 de novembro de 1954. O Floresta disputava campeonatos amadores na região ali do bairro da Vila Manuel Sátiro em toda a Fortaleza. As suas cores é o verde e o branco e é uma das equipes que está em ascensão no futebol nordestino e do Brasil. O Floresta Esporte Clube surgiu com o nome de Agiouro e seu fundador foi Felipe Santiago. Felipe, que por sinal empresta o seu nome para o CT da equipe e também para o seu estádio que existia, onde hoje é o CT do Floresta. O Floresta já usou seu uniforme homenageando a seleção brasileira. Suas cores usadas desde o princípio sempre foram o verde e o branco, assim como atualmente. Mas Felipe Santiago, após viajar para São Paulo, resolveu comprar e adotar as camisas da seleção brasileira para usar no seu time. Tradicional no futebol amador, desde que foi fundado, o clube só veio se profissionalizar e começar a disputar competições profissionais no estado do Ceará em 2015, após investimento por parte do empresário Sérgio Teixeira. Em 2015, o Floresta disputou a sua primeira competição profissional da Federação Cearense de Futebol. Foi a terceira divisão estadual e alcançou de imediato a promoção à Série B cearense. Floresta que ficou atrás apenas da equipe do Alto Santo, que foi o campeão daquela edição da terceira cearense. Em 2016, a equipe da Vila Manuel Sátiro iria disputar a Série B estadual, a segundona. Disputou aquela competição ao lado de mais 10 equipes. O Floresta terminou na quarta colocação, ficando atrás das equipes do Horizonte, do Alto Santo e também da equipe do Ferroviário. A competição foi disputada em pontos corridos e os dois melhores garantiram a vaga na final e também o acesso para a primeirona cearense. Em 2017, o Floresta disputaria novamente a Série B do Campeonato Cearense, a segunda divisão. Disputaram a segundona cearense junto com ele mais 6 equipes. Na primeira fase, o Floresta terminou como o líder da competição, com 13 pontos em 6 jogos, garantindo assim a sua vaga na semifinal da competição e iria disputar uma vaga na elite cearense com a equipe do Aliança. O Floresta superou a Aliança e acabou ficando com o acesso e com a vaga na grande final da competição. Na final, o Verdão enfrentaria a equipe do Iguatu. Foi derrotado por 1-0, mas o vice-campeonato foi suficiente para que a equipe do Floresta garantisse, enfim, a sua vaga na primeira divisão do Campeonato Cearense. Em 2017, o Floresta também fazia história na Taça Fares Lopes, competição secundária do estado do Ceará, que garante ao campeão vaga na Copa do Brasil. O Floresta esteve no grupo A da competição, junto com Fortaleza, Guarani de Juazeiro, Iguatu e Itapipoca. O Verdão terminou já a primeira fase na primeira colocação do grupo. Nas quartas de finais, o Floresta passou pela equipe do Horizonte. Já nas semifinais, pegou a equipe do Guarani de Juazeiro e passou sem maiores dificuldades. Na grande final, viria o grande desafio do Floresta. A equipe da Vila Manuel Sátiro enfrentaria o todo-poderoso Fortaleza na final. Lembrando que para esse ano, o Fortaleza não tinha vaga garantida na Copa do Brasil e ia disputar em pé de igualdade e com força máxima contra o Floresta a decisão da competição.
Após 2 empates por 1-1, um no PV e outro no Castelão, o Floresta foi campeão por ter melhor campanha, entrando na história com o título da Taça Fares Lopes e, pela primeira vez, iria disputar uma competição nacional, a Copa do Brasil do ano de 2018. 2018, o Floresta, além da Copa do Brasil, disputaria o Campeonato Cearense. 10 equipes disputaram a primeira fase e as 6 melhores avançaram. O Floresta conseguiu o 6º lugar ali no limite para garantir a vaga na segunda fase. Na segunda fase era um hexagonal e o Floresta terminou na segunda colocação, enfrentando na semifinal a equipe do Fortaleza. Dessa vez, o Lobo não conseguiu passar pelo Leão e ficou nas semifinais do Cearense, mas garantiria vaga para disputar a Série D do Brasileirão no ano seguinte, no ano de 2019. Na Copa do Brasil, a equipe da Vila Manuel Sátiro só disputou uma partida. Foi derrotada pela equipe do Botafogo da Paraíba no PV e deu adeus à competição nacional logo na primeira fase da competição. Já na Fares Lopes, o Floresta terminou na penúltima colocação da primeira fase com apenas 7 pontos e não conseguiu se classificar para a fase final da Taça Fares Lopes. Em 2019, o Floresta disputaria novamente a primeira divisão do Campeonato Cearense. Na primeira fase, 8 equipes jogaram entre si, disputando 6 vagas na segunda fase, onde já estariam Ceará e Fortaleza. O Floresta terminou na 5ª colocação na primeira fase e garantiu vaga para a segunda fase da competição. Na segunda fase, novamente 8 equipes em pontos corridos e o Floresta terminou na 4ª colocação, garantindo vaga na semifinal do Campeonato Cearense. Na semifinal, foi derrotado pelo Ceará, mas novamente conseguiu garantir sua vaga no Brasileirão da Série D do ano seguinte. Já na Fares Lopes, o Floresta terminou a primeira fase na 4ª colocação, foi até as semifinais, mas foi superado pela equipe do Caucaia, ficando pelo meio do caminho e não conseguindo vaga na Copa do Brasil via Fares Lopes. No segundo semestre, enfim, o Floresta ia disputar um campeonato brasileiro. Ele ficou no grupo A4 da Série D daquele ano, junto com Bragantino do Pará, River e Santa Cruz de Natal. A equipe do Floresta terminou a primeira fase com 9 pontos ganhos, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota e conseguiu vaga na segunda fase da competição, que já seria a fase de mata-mata. No mata-mata, o Floresta enfrentou a equipe do Motoclube, um empate por 3-3 e uma vitória por 2-0, garantiu a equipe cearense na terceira fase. Na terceira fase, passou pela equipe do Bragantino do Pará, após um 0-0 e um 3-1, indo então o Floresta decidir o seu acesso contra a equipe da Jacuipense. No jogo de ida, um empate por 2-2 no PV e, na volta, uma derrota por 1-0 para a equipe da Bahia, eliminou o Floresta da competição e acabou com o tão sonhado sonho do acesso para a Série C do Brasileirão. Em 2020, o Floresta já tinha calendário para a Série D e iria disputar novamente a Série A do Campeonato Cearense. Aí veio o grande baque do Verdão. Na primeira fase, as 8 equipes novamente disputavam 6 vagas para a segunda fase. Os 2 últimos seriam rebaixados e o Floresta acabou aquela primeira fase na 7ª colocação, amargando o rebaixamento para a Série B do Campeonato Cearense. No segundo semestre, viria a Fares Lopes e também o Brasileirão da Série D. Na Fares Lopes, que foi disputada nesse ano por apenas 6 equipes, tivemos a equipe do Floresta terminando a primeira fase na 4ª colocação e enfrentando o Icasa nas semifinais. O Floresta foi derrotado pela equipe do Icasa e ficou pelo caminho. Mas o grande feito do Floresta viria no Brasileirão da Série D. Na sua segunda participação, o Floresta ficou no grupo A3, junto com América de Natal, Salgueiro, Guarani de Sobral, Afogados, Campinense, Atlético de Cajazeiras e a equipe do Globo. Passou para a segunda fase, junto com América, Salgueiro e Globo. Na segunda fase, que já era em sistema de mata-mata, a equipe do Floresta passou pela equipe do Itabaiana, após uma vitória por 2-1 e um empate por 2-2. Na terceira fase, pegou a equipe do Juventude Samas do Maranhão, um empate por 2-2 e uma vitória por 2-0, garantiu o Floresta na última fase para conseguir o seu acesso para a Série C do Brasileirão. O Floresta enfrentaria a equipe do América de Natal, muito tradicional e de uma torcida imensa. A equipe do Verdão
venceu um jogo por 2-0 no Ceará e conseguiu empatar lá em Natal por 1-1, garantindo assim o seu acesso para a Série C do Brasileirão e fazendo história para uma equipe que havia se profissionalizado apenas em 2015. Na semifinal, o Floresta passou pelo Novo Horizontino, 1-1 e 2-0 garantiram o Verdão na grande final, que seria contra o Mirassol. O Floresta viria a ser derrotado 2 vezes pelos paulistas e ficou com o vice-campeonato. Um fato curioso daquela final é que no dia da final, que seria realizada no Castelão, o estádio passou pelo incêndio e o jogo foi transferido para o estádio Vovozão, que pertence ao Ceará Sporting Clube. Em 2021, o Floresta iria disputar o Brasileirão da Série C e também o Campeonato Cearense da divisão de acesso. O fato do Floresta estar na Série B fez com que as datas chocassem com o Brasileirão da Série C, e com isso o Verdão acabou priorizando a competição nacional. Na divisão de acesso, o Floresta terminou na 7ª colocação com 9 pontos, apenas 1 ponto de cair para a Série C estadual, se mantendo assim na Série B do Cearense para o ano de 2022. Na sua primeira Série C, o Floresta esteve junto com as equipes do Norte, do Nordeste e também com as equipes do Sudeste do país no seu grupo na Série C. O Floresta terminou o grupo A na 8ª colocação, 3 pontos acima da Jacuipense, a última equipe rebaixada, e garantiu assim a sua permanência na Série C para o ano de 2022. Na Taça Fares Lopes, a equipe ficou pelo caminho ainda na primeira fase, viu avançar no seu grupo a equipe do Barbalha e também a equipe do Caucaia. Já na pré-Copa do Nordeste, o Floresta viria novamente fazer história. Na primeira edição da Copa do Nordeste, com 36 equipes, o Floresta entrou no primeiro mata-mata e passou pela equipe do 13, vencendo a equipe paraibana dentro da Paraíba em jogo único. Na segunda fase, o Verdão enfrentou o tradicionalíssimo Santa Cruz. Após um empate na Arena das Dunas, o Floresta passou pelo Santinha na cobrança de penalidade e garantiu a vaga para disputar o último mata-mata contra o seu rival Ferroviário, valendo vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste. Após 2 empates, o Floresta iria disputar com o Ferroviário, na cobrança de penalidade, a vaga na Copa do Nordeste na fase de grupos de 2022. E não deu outra. O Verdão conseguiu a sua vaga, venceu o Ferrão nos pênaltis e se garantiu na fase de grupos da Copa do Nordeste 2022. Então, em 2022, teremos o Floresta na Série B do Campeonato Cearense, na Série C do Brasileirão e na fase de grupos da Copa do Nordeste. O Floresta já possuía um estádio, o Estádio Felipe Santiago, na Vila Manuel Sátiro, mas ele foi reformado e transformado no que hoje é o seu centro de treinamento, uma boa estrutura para a equipe alviverde de Fortaleza. O Floresta manda os seus jogos hoje no Estádio Domingão, na cidade de Horizonte, construído para receber até 10.500 pessoas. Também joga no PV, mas o PV se encontra sem receber jogos, pois virou hospital de campanha e até hoje a Prefeitura de Fortaleza não conseguiu deixar o PV pronto para voltar a receber jogos. Esporadicamente, o Floresta também manda alguns jogos no estádio Castelão, com capacidade para 64 mil pessoas. Esse foi mais um Meu Clube Sua História. Se você gostou, deixa o like. Se ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve no canal, já ativa o sininho e conta pra gente qual clube você quer ver aqui no quadro no Meu Clube Sua História. Segue também o Golzaço no Instagram e no TikTok, @Golzaço. Um abraço e até a próxima.